Isso, faltam a metade da nossa meta, faltam R$ 250 e 2 membros, tá? Mas agora eu tenho certeza que com a chegada do nosso segundo convidado e mais essa parte de programa que temos, alcançaremos a nossa meta rapidamente. Então enviem pingos, superchats, participem, contribuam e vamos chamar para cá Fernando Fernandes. Fernando Fernandes, advogado Fernando Fernandes do Grupo Prerrogativas e um dos grandes estudiosos da Lava Jato no Brasil. Fernando, muito obrigado pela sua presença. Prazer é meu de estar aqui com vocês, poder contribuir com esse debate. Fernando, aproveitar e falar um tema que você domina. Eu queria saber como lhe chamou a atenção naquela entrevista do Lula no Jornal Nacional, daquela abertura do William Bonner, né? Que ele fez uma questão, foi um gesto até bastante generoso, eu acho, de começar, o senhor não deve mais nada à justiça. Quer dizer, você acha que aquilo de alguma maneira soou como um meia-culpa, assim, como um arremedo de meia-culpa? Se eles não quiseram, ou já aquilo foi uma precaução para que não tratasse de um assunto que seria bastante delicado por conta da atuação da TV Globo, da Lava Jato? Bom, primeiro foi ótimo ter iniciado com essa pergunta. Eu acho que o Lula ele respondeu muito bem essa questão. E o seguinte, na verdade a própria pergunta continha um equívoco, talvez proposital, porque a pergunta foi: olha, o Supremo Tribunal Federal julgou incompetente a vara de Curitiba e anulou os processos. Então, o senhor não deve mais nada à justiça. É uma meia-verdade, porque o Supremo Tribunal Federal julgou o juiz Sérgio Moro parcial, não só incompetente. Né? Eu estava falando da questão do relançamento do meu livro, Geopolítica da Intervenção. Inclusive, nós vamos contribuir com 5 hoje aqui no programa. Vocês coordenam aí para quais são os valores dos superchats que vão ganhar. Mas o livro, essa nova edição, conta exatamente esse desdobramento no Supremo Tribunal Federal. Como foram os bastidores e o que aconteceu no Supremo Tribunal Federal. Porque quem declarou o Moro incompetente foi o Fachin e levou isso a plenário depois e foi mantida a incompetência. Mas o Fachin ele fazia isso para impedir os efeitos da declaração de parcialidade do Moro. Portanto, quer dizer, a pergunta do Bonner ao Lula, ela continha uma espécie de pegadinha, né? Porque, na verdade, a questão é, ao declarar o juiz não só incompetente em relação à incompetência, traduzindo para quem não é do mundo do direito, aparentemente a maioria das pessoas sabe, incompetente quer dizer que a vara de Curitiba não era a vara com atribuições para julgar os processos do Lula, porque os fatos não tinham ocorrido em Curitiba. Mas a questão, ao Supremo declarar que ele era parcial, é muito mais grave. O Supremo demonstrou que o Lula foi perseguido por alguém que estava direcionado claramente a condená-lo, a prendê-lo. Não é à toa que os fatos que foram destacados para essa declaração de parcialidade foi a condução coercitiva do Lula, né? Você pode me interromper a hora que você quiser, tá? Mas olha só, a condução coercitiva do Lula, que foi ilegal, que foi um show, né? Eu fiz uma comparação com a busca do Trump, como foi discreta a busca do Trump, como isso só foi noticiado por ele mesmo, né? Nós, ao contrário, fizemos 2 atos contra o Lula, o país fez 2 atos contra o Lula, o Moro fez 2 atos contra o Lula, que foi a condução coercitiva
que desejava humilhá-lo, e era um teste para a prisão também televisionada. Quando o Moro se meteu a impedir o cumprimento da determinação de soltura do Lula naquele domingo, né, da concessão do Favreto, então, Favreto mandou soltar o Lula. O HC era do Adi Damus, do Paulo Teixeira e do Paulo Pimenta. E meu. Foi deferida a ordem, o Moro, que estava de férias, se intrometeu a impedir. Ou seja, no fim, para responder a sua pergunta, como o advogado fala muito pouco, se você brincou com um cara que não ri, pode ser que eu seja o cara que ri, o fato é, a pergunta... eu não acho que tenha sido uma autocrítica, vamos dizer assim. A pergunta foi um ataque, mas um ataque que não podia esconder a questão fática. O Lula, ele não responde a nenhum processo. Mas na pergunta continha uma omissão proposital, né? Quando você fala que havia omissão proposital, você está ensinando o seguinte, que aquilo foi feito foi planejado como uma pergunta de cautela, justamente para que o assunto não fosse explorado pelo viés que interessava ao presidente Lula, é isso? Não, porque, veja, é evidente que a Globo apoiou a Lava Jato, foi uma assessoria de imprensa da Lava Jato, e aí cumprimentando aqui o DCM e toda a estruturação do jornalismo alternativo, que cumpriram e cumprem um papel fundamental, e especialmente durante a Lava Jato, a Globo serviu de apoio integral à Lava Jato, vendeu notícia e embarcou na ideia de destruir o Lula e o PT. Houve o efeito colateral, vamos dizer assim, previsto, que foi o bolsonarismo, para a Globo. Né? Para a Globo. Mas, então, não dava para esconder o fato que ele não responde a processo. Só que, para atacá-lo, vamos dizer o seguinte, o senhor não deve mais nada à justiça. Foi declarado Curitiba incompetente. Mas, de qualquer maneira, falaram de corrupção, quer dizer, tentaram atribuir a ele, indiretamente, responsabilidades meramente por ter respondido o processo. E ocultaram, né? O juiz foi declarado parcial e depois foi ser ministro do Bolsonaro, quer dizer, houve um plano político. Uma coisa que você trata no seu livro, Geopolítica da Intervenção, é que você dá como certa a participação dos Estados Unidos, dos interesses dos Estados Unidos na Lava Jato, então, trabalhou pela Lava Jato, de tal maneira que o Brasil, que era um país emergente, era o país emergente mais importante do mundo, né? Entregasse a sua indústria petrolífera, enfim, destruísse a sua indústria de base, sua indústria de construção civil. Isso é um fato, assim, na sua visão, na sua pesquisa, na maneira como você coloca, isso é um fato, os Estados Unidos é que estavam por detrás da Operação Lava Jato? Veja, não tem a menor dúvida disso. E eu não estou falando de teoria da conspiração. Não é uma afirmação embasada em uma fantasia intervencionista. Primeiro, eu destaco os componentes históricos para isso, quer dizer, a doutrina de segurança nacional, que foi a formação de uma doutrinação das nossas forças militares, que gerou golpe no Brasil e na América Latina inteira. Depois, a questão do DEA, que foi uma doutrinação da nossa Polícia Federal, uma doutrinação de outras forças policiais. E aí, a intervenção do DEA, o Departamento de Entorpecente Americano, na América Latina inteira, Colômbia, né? Bolívia, e a partir disso, esse desdobramento para um projeto mais rebuscado dos Estados Unidos, que foi o projeto Pontes, um sistema de doutrinação das nossas forças, vamos dizer, nosso Poder Judiciário,
e dos nossos procuradores. Começa em 11 de setembro com as pautas de lavagem de dinheiro, pautas de organização criminosa. Quer dizer, nós absorvemos essa legislação internacional sem meditarmos. Isso é algo que é preciso realmente repensar como modificar essa legislação, porque ela é exagerada. Hoje, por exemplo, se uma mãe costureira que usa o dinheiro sem saber do filho que, de repente, tenha feito um furto de celular na rua, pode ser acusado de lavagem de dinheiro, porque não tem mais crimes antecedentes. Quer dizer, nós inserimos aí, por exemplo, a delação premiada, que foi a estrutura fundamental da Lava Jato, quer dizer, e houve um telegrama que foi vazado pelo Assange, né? Um telegrama da Embaixada Americana no Brasil para os Estados Unidos, falando do projeto Pontes, e, inclusive, destacando a presença do Sérgio Moro, né? Nesse projeto. E, a partir dali, o telegrama termina dizendo que que, a partir daquele momento, iriam fazer forças-tarefas. Então, quer dizer, há uma evidência, da mesma maneira que o golpe de 64 hoje já é estudado, e a Vaza Jato também trouxe elementos muito contundentes sobre a participação de agentes da Procuradoria Americana em Curitiba, com datas, com reuniões, né? E, a partir disso, a questão da punição da Petrobras, através do acordo feito, a tentativa da Procuradoria ficar com 2 bilhões. Quer dizer, é uma coisa muito evidente. E aí, o seguinte, se me permite, porque a coisa mudou, né, nesse momento. Porque, ao mesmo tempo que os Estados Unidos ele produz a Lava Jato, ele incentiva o Sérgio Moro e o Dallagnol, e mais do que incentivo, ele dá subsídio. Por que hoje os Estados Unidos não incentivam o golpe do Bolsonaro como participou do golpe de 64? Porque há uma mudança. Hoje, os Estados Unidos, você veja que aquela cena terrível, vergonhosa para nós, que foi o Bolsonaro com os embaixadores, o que fez logo em seguida a embaixada americana? Emitiu uma nota dizendo que apoia o sistema eleitoral brasileiro. Mas um elemento fundamental está no grande equívoco do Bolsonaro ter ido visitar o Putin, né? E ter se aliado mais ou menos com o Putin. Então, neste momento, para os Estados Unidos, quer dizer, que pese o grande problema que o Lula representa na América Latina, como líder popular e etc., o Bolsonaro é intragável para eles. Ou seja, eles preferiam o Moro, mas não conseguiram passar o Moro. E não apoiarão uma tentativa de golpe de Bolsonaro de forma nenhuma, porque isso vai agora direto, frontalmente, contra os interesses americanos. O advogado responde rapidinho, né? Não, ótimo, não foi ótimo você falar sobre isso, porque eu do ponto de vista da mistificação do golpe, até na esquerda não se tem muita coragem de falar, porque o termo imperialismo, ele ficou um pouco fora de moda. Aliás, bastante fora de moda, as pessoas um pouco se envergonharam, porque depois do fim da União Soviética, nos anos 90, o termo imperialismo ele um pouco caiu em desuso, mas ele voltou, e eu acho que está voltando, inclusive, por conta da Lava Jato. Eu achei muito interessante. Eu já tinha conversado contigo, já vi você tinha falado disso de forma bastante assertiva, porque eu acho que chegou o momento da gente compreender o que significa esse imperialismo, né? Não é só uma discussão ideológica, existem ações práticas, e eu acho que a Lava Jato foi uma ação extremamente prática, objetiva, do imperialismo no Brasil. Você acha que esse imperialismo, esse tipo de ação prática, está se reorganizando para fazer outras tentativas no futuro governo Lula? Eu não tenho a dúvida do seguinte, neste ponto, os Estados Unidos é muito competente nas suas intervenções e na sua reciclagem, na sua recriação de como intervir, né? Não tenha dúvida que
essas tentativas de intervenções vão ser reformuladas. Nós teremos novos capítulos de como essa luta vai ser realizada. O próprio impeachment da Dilma, ela foi depois do impeachment no Paraguai, também uma nova forma de golpe parlamentar. E o seguinte, a lógica do Bolsonaro está na lógica de golpe da década de 60, né? O que, na verdade, não é a lógica pós-moderna. Você veja que o juiz Casara, tem um livro chamado Pós-Democracia, em que, de maneira extraordinária, ele sustenta que nós já não estamos vivendo mais numa democracia, né? Nós estamos vivendo já uma era de dissolução da ideia liberal das garantias que nós tivemos na Constituição de 88. Esse filme excepcional também que houve, chamado O Amigo Secreto, né, que eu tive a honra de dar uma pequena entrevista, o Pedro Serrano faz uma manifestação excepcional sobre a origem dessas crises, né? Porque diz ele o seguinte, que ao fim da Segunda Guerra Mundial houve um pacto, esse pacto que gerou, inclusive, a questão dos direitos humanos internacional, e que, na verdade, da onde a nossa Constituição bebe muito, né? Ele é um pacto que defende um Estado social, né? A direita e a esquerda, né? que vai gerar, inclusive, a Constituição de 88. E, na verdade, nós estamos vivendo um momento de quebra desse pacto, em que ficou a defesa do Estado social com a esquerda, né? Porque a direita não está mais interessada nessa questão do Estado social, e nós estamos nessa resistência. Mas, falando de outra coisa que aconteceu no início da semana passada, que foi o lançamento do livro do Stucker, no Memorial em São Paulo, dos 8 anos do governo Lula em relação, fotos, né, da política internacional do governo Lula. O livro vale a pena ser acessado, está no Instituto Lula, no site do Instituto Lula, vale a pena ser acessado, é gratuito, e é impressionante ver a grandiosidade da política internacional do Lula. Então, neste ponto, eu acho que nós temos, sim, novos... Primeiro, o lavajatismo não acabou, ele tem ainda uma sobrevivência, não no sentido lava-jato de Curitiba, mas como ele se embrenhou no judiciário brasileiro, que não se democratizou, certo? E nós temos que saber que a vitória contra o Bolsonaro não representará o fim do bolsonarismo. Nós ainda teremos o bolsonarismo, da mesma maneira que nós ainda viveremos novos capítulos dessa intervenção. Ao fim, dizendo, mas ninguém melhor do que, neste momento, o presidente Lula, pela grandiosidade que ele teve na política internacional. Né? Certamente nós teremos que pensar daqui a 4 anos como iremos nos virar na próxima eleição, com o Lula já com mais idade, né? E nós temos que criar novas possibilidades de sucessão. Mas ele é, nesse momento, e será nesses 4 anos, uma âncora para a nossa autonomia, resistência histórica. Tá certo. Eu queria te saber uma outra coisa interessante sobre o Lava Jato. Você disse o seguinte, que o judiciário não foi democratizado. Como é que se pode democratizar o judiciário? Como é que se faz isso? Você é a favor do modelo, por exemplo, americano, que há eleições no Ministério Público, por exemplo, na escolha de procuradores? Não quero ajudar a confundir. O Ministério Público não é judiciário, mas o sistema de justiça, enfim. Você acha que é possível democratizá-lo? É possível ter além desse controle corporativo do CNJ, você ter, de fato, uma maneira de democratizar pelo menos o acesso à magistratura no Brasil?
Você veja que a pergunta é excepcional e eu queria poder respondê-la com a velocidade daquele sujeito histórico que dizia: meu nome é Enéas, né? Então, eu vou tentar resumir, porque eu venho estudando essa questão desde a minha tese. Primeiro, lembrar o seguinte: a minha trajetória aí, eu estudei a defesa de presos políticos durante a República, descobri um arquivo secreto do regime de 64, lutei 20 anos para abrir esse arquivo. Minha tese de doutorado é sobre a estruturação de poder na cisão do direito, das ciências sociais, da história, etc. O que é isso? Projeto do Francisco Campos, que fundou as faculdades de Sociologia, História e Filosofia, e que, na verdade, ao fim, tirou isso dentro do direito, transformando o direito absolutamente técnico. Para que isso? Por que essa abordagem? Porque não é só, e é fundamental, democratizar o ingresso nos concursos de juízes. Isso é fundamental, porque os concursos de juízes hoje são realizados com uma espécie de lavagem cerebral das escolas de magistratura para uma forma específica de juízo. Raramente passa alguém progressista. Mas nós temos que pensar numa reformulação, inclusive, na forma do estudo das ciências humanas no Brasil. Eu sou a favor da Faculdade de Direito ser em conjunto com a Faculdade de Filosofia, da Sociologia, de Jornalismo. Todas as faculdades têm os 3 primeiros anos conjuntos para depois 3 anos específicos, para você primeiro mudar a formação de quem vai exercer o poder, né? Não fazer uma formação isolada, absolutamente técnica. E, óbvio, nós temos que democratizar o ingresso do Poder Judiciário, nós temos que repensar a PEC da Bengala de 70 anos, de 75 para 70, nós temos que repensar que os cargos, como ministro do Supremo, tem que ter 10 anos de mandato. Acho que até os quintos constitucionais do Ministério Público e da Advocacia, que também compõem, que são desembargadores, né, que compõem o Poder Judiciário, deveria ter certamente tempo de mandato, também o tempo de advocacia, ou seja, ao fim, não tenha dúvida que uma parte fundamental do nosso Estado, que não sobe a rampa de 5 em 5 anos ou de 4 em 4 anos, como dizia Ulisses Guimarães, né? Não se submete a isso, precisa ser alterada. E o Ministério Público também. Eu vivo lembrando a fase do Sepúlveda Pertence, que diz que foi procurador-geral do Ministério Público, o último procurador-geral que não veio do Ministério Público, lembrando que ele também foi ministro do Supremo Tribunal Federal, foi advogado do Lula, e nós vimos que foi a primeira pessoa que o Lula foi cumprimentar e beijar na posse do ministro Alexandre de Moraes. Ele estava na cadeira de roda, o Lula foi direto a ele, né? É um ato muito importante isso. Mas o Sepúlveda disse, presidente, à época da Constituinte, presidente, não sou o Gobiri, mas criei um monstro. Nós precisamos repensar. E talvez, sim, em alguns casos, eleição, lista sexta, vai ser necessário nós nos dedicarmos a isso. Veja que uma das perguntas, voltando à entrevista do Lula no Jornal Nacional, foi: você vai nomear na lista tríplice? Você vai nomear o primeiro da lista tríplice, dizendo o seguinte: eu quero lembrar que não existe constitucionalmente lista tríplice para o Ministério Público. O presidente pode escolher a qualquer um. Mas quem de fato passou a respeitar a lista tríplice foi o Lula. O Lula que passou a nomear em primeiro lugar. E aí
se começou essa história de como se tivesse uma garantia em relação a isso. E o Lula disse: quero deixar essa pulga atrás da orelha, né? Pois é, a minha opinião é de que jamais deveria escolher ninguém de lista tríplice nenhuma, de lugar nenhum. Quando surgiu essa história de lista tríplice, o Lula decidiu acatar, isso abriu uma vulnerabilidade e todo esse sistema reacionário brasileiro, as classes dominantes e seus representantes no sistema de justiça perceberam aí uma vulnerabilidade e começaram a se movimentar para poder chegar num sujeito como o Janot. Então, assim, você lembrou bem, é uma prerrogativa do presidente da República escolher qualquer um. Qualquer um. Eu acho que se ele cair nessa esparrela de novo, ele está vendo uma casca de banana e está fazendo como aquela piada antiga de português. Ai, meu Deus, lá vou eu cair de novo. Ele não caiu, né? Eu digo assim, se ele cair de novo nessa esparrela, agora ele foi inteligente, porque ele percebeu que a pergunta era maldosa. A pergunta era para colocá-lo numa situação difícil e obrigá-lo a cumprir uma promessa ali mais para frente. Ele falou: não, vou deixar vocês com a pulga atrás da orelha. Que ele pode escolher quem ele quiser, ou na lista tríplice, ou não, o primeiro, o terceiro, ou ninguém. E o seguinte, mas veja que na pergunta ele tem toda a razão sobre isso, mas na pergunta tem uma seguinte questão a se pensar: como aperfeiçoar esse sistema? Né? É óbvio que ele pode escolher a quem quiser, mas ele sempre escolheu o primeiro da lista para tentar dizer: olha, eu vou ser democrático em relação a isso. Né? Ele não vai se comprometer a isso, nem acho que deve. Mas como aperfeiçoar? Porque certamente o Lula saberá escolher quem vai cumprir a missão adequadamente e não persegui-lo. Mas e futuros presidentes podem cometer o mesmo problema e abuso que cometeu o Bolsonaro agora, ou que cometeu o Fernando Henrique, ou seja, escolher alguém que, de fato, o proteja. Então, como fazer para aperfeiçoar isso para o futuro? É algo que nós temos que pensar. Né? Nós temos que pensar no Judiciário do Ministério Público. A Lava Jato é uma prova do mau funcionamento do Poder Judiciário do Ministério Público brasileiro. Né? Aliás, se você me permite, eles estavam discutindo antes de eu entrar, se eu puder meter o bedelho, sobre a questão, o Haddad estava falando sobre segurança pública, você estava dizendo que a esquerda tem uma dificuldade de falar sobre segurança pública, falaram sobre a possibilidade de extinção da Polícia Militar. Eu só queria dar uma questão fundamental. O Zaffaroni, que é um dos maiores criminólogos da América Latina, foi ministro da Suprema Corte da Argentina, é absolutamente contra o fim da Polícia Militar. Veja, e a questão do Chile, lá os carabineiros, eles são ligados ao Exército, aqui a Polícia Militar não. O que diz o Zaffaroni? Que essa cisão entre Polícia Militar e Polícia Civil causa uma dificuldade de controlar essas forças armadas, não só sob o ponto de vista do Exército, essa fragmentação, e que a ideia de juntar é uma ideia americana de controle. É preciso pensar muito nisso, mas certamente, portanto, nós precisamos pensar como nós não conseguimos, até hoje, na nossa redemocratização, que nós não passamos, democratizar o Poder Judiciário e o Ministério Público e as nossas Forças Armadas. Aí, não estrito senso, mas de maneira mais ampla, ou seja, Exército, Marinha Aeronáutica, Polícia Militar e Polícia Civil. Como nós vamos fazer para que essas Forças Armadas e esse braço do Judiciário e do Ministério Público seja mais próximo da população a que ele serve, né? E eu posso falar em segurança pública porque tenho escrito sobre isso, me dedico a isso, e a esquerda precisa enfrentar esse problema de forma a criar segurança, né? Proteger vidas. Nós temos um país que assassina 200 mil pessoas por ano, tem 60 mil estupros, e nós estamos prendendo crimes de tráfico de drogas, crime contra o patrimônio em larga escala. O terceiro país que mais prende do mundo. Nós vamos precisar discutir poder judiciário e, com isso cadeia, né? Como é que nós vamos mudar esse sistema? Fernando, você acha possível se organizar de alguma maneira, de uma maneira formal,
ou num observatório, ou num tipo de comissão da verdade, enfim. Todos os crimes cometidos pelo bolsonarismo, de tal forma que, uma vez organizados esses temas, se possa, no próximo governo, no governo de esquerda, se organizar também uma espécie de julgamento geral sobre esses crimes, para que esses caras não passem na história impunes? Veja, eu não tenho dúvida que consequências virão com a perda de poder do Bolsonaro e sua família. Eu resisto a criar um discurso punitivista ou só vinculado ao direito penal, porque cair nessa armadilha é colocar água no moinho que fez com que a gente prendesse o Lula, né? E que faz com que a gente seja o terceiro país que mais prende no mundo. Mas eu não tenho dúvida do seguinte: exemplo, a não compra de vacina em relação à Covid-19 pode ser caracterizado um homicídio, pô. Claramente, porque é mais do que assumir o risco de matar, né? Então, essas questões eu acho que vão tomar força com a perda de poder do Bolsonaro e do bolsonarismo. E acho que nós temos que ter a tranquilidade democrática de não perseguir os bolsonaristas, mas de fazê-los, nos casos específicos, a responder o devido processo legal. O devido processo legal em relação aos crimes cometidos, que são muitos. Sem, portanto, perseguição, sem colocar água no moinho do punitivismo, mas é necessário, para que não se repita os atos, e aí podemos falar depois das mensagens dos empresários bolsonaristas e etc. Para que não se repita, é necessário que também sejam responsabilizados, investigados, responsabilizados, tenham amplo direito de defesa e, em alguns casos, com enorme condição de serem punidos. Então, fala para a gente sobre essa questão eu acho que esse tema foi bom ser levantado, sobre esses 8 tiozões do Zap aí, esses 8 empresários que estavam ali, né, tramando, conspirando contra a democracia, falando em golpe de Estado. Eles estão muito apegados à questão da liberdade de expressão e estão colocando todas as suas penas alugadas na mídia para falar, para bater esse tema. Qual é a sua opinião como advogado, né, como estudioso do sistema de justiça, do que aconteceu ali e quais devem ser as consequências para isso? Primeiro, veja que eu acompanho alguns grupos bolsonaristas como infiltrados, vamos dizer assim, para ver como é que eles estão reagindo. Eles não... Veja que quando o Lula falou no Jornal Nacional, eles não encararam o Lula no primeiro momento. Mas em relação... Como eles precisam criar um inimigo, em relação ao... eles colocaram uma força enorme. Não há liberdade de expressão. Primeiro, não há liberdade de expressão. Eu tenho respondido o seguinte: se há Oi, vocês estão me ouvindo? Estou vendo, eu vou ter que sair, peraí. Acho que travou. Eu não sei se eu travei ou se foi vocês.
Ah, eu tô ao vivo, tá. Eu estava preocupada com isso. Tá bom. Tá, eu acho que caiu o Leandro e o Fernando, tá. Gente, só para dizer então, quanto eles voltam aqui, que a gente ainda tem 2 edições do livro do Fernando Fernandes, A Geopolítica da Intervenção. Eu vou até tirar eles aqui da tela enquanto carrega as suas internets, né? Eu não sei se acabou a luz, só porque eles não estão no mesmo lugar, que coisa, né? Os dois caíram da internet. Então, dizer ainda que temos 2 edições do livro A Geopolítica da Intervenção, do Fernando Fernandes, sobre a verdadeira história da Lava Jato. Então, quem puder, envie um superchat de R$ 50 ou mais para garantir a sua edição, tá? Eu vou lendo aqui os superchats por enquanto. A Verônica Vidal, boa noite, Leandro Mafê, doutor Fernando. Esse é para o livro. Verônica, manda e-mail para gerente@dcm.com.br com o título do livro e o endereço completo, tá bom? O Alcides Ágio, Fernando, agora eu vou deixar para ler para o Fernando. Olha, o Leandro voltou. Nossa, foi uma Vem queda. cá, foi só eu que travei, só eu que caí, ou todo mundo caiu? Tu e o Fernando, e eu fiquei assim meio sem entender se eu é que estava travada, se eram vocês. Chama o Fernando de volta, chama o Fernando de volta, Fernando. Eu queria dizer que, como Jânio Quadros dizia, que forças ocultas nos impediram a Pois continuar. é, cara, um negócio doido, hein? Trem doido esse, hein? Foi, as pessoas queriam saber se tinha faltado luz. Eu digo, mas eles não estão no mesmo lugar. Eu não sei o que aconteceu. É porque só em Jaguarão, onde tem 5G, é que ela se manteve firme. Mas que bom que tu voltou, Fernando. Eu estava justamente começando a ler os superchats e tem superchat para ti aqui. E eu ainda falei aqui para o nosso povo que já saíram 3 edições do livro Geopolítica da Intervenção, mas nós ainda temos 2 aqui para promover na nossa live. Então, quem puder, manda um superchat de R$ 50 para garantir Nova a tua. edição, ó, nova Nova edição. edição, olha só que maravilha! Especialmente aí para os nossos espectadores aqui do Sabadão do DCM. O Alcides Ágio diz, Fernando, sendo os Estados Unidos competentes, como você diz, como eles puderam apoiar um marreco? Não sabiam que ele era um incompetente? Depois tu responde, Fernando. O Marco aqui, boa noite, Mafê, Leandro, quero o livro Geopolítica da Intervenção, Marco, e tem o Adriano Portelinha aqui também, que levou o livro. Mandem e-mail para gerente@dcm.com.br que a gente vai fazer chegar para vocês, tá bom? E o Alcides Ages ainda disse, os Estados Unidos achavam que o Lula morreria na prisão, mesmo sendo o Moro incompetente, movimentaram os pauzinhos jurídicos para matar o Lula na prisão? Essas são as perguntas do Alcides Ágio aí para ti, Fernando. Vou responder e aí voltamos à questão da liberdade, entre aspas. Primeira pergunta, eu acho dele é muito inteligente, porque é dúbia, né? Ele falou por que os Estados Unidos, tão competente, apoiou o Moro incompetente. Só que o segundo incompetente tem uma significação dúbia, né? Não da competência relacionada ao que ele sabe fazer, mas da incompetência dele não ter atribuição. Mas o fato é o seguinte, eles tinham certeza de que o Lula morreria na prisão. Né? O Lula é um fenômeno impressionante. Impressionante como esse homem resistiu, né? À prisão, à tentativa de destruição dele, à morte do neto, a morte da mulher, a morte do irmão, e voltar a ser candidato a presidente da República. Olha, o dia que ele tomar posse vai ser um dia que nós beberemos um uísque excepcional, hein? Então, não pode. Mas me permita voltar à questão da liberdade. Sim, ótimo. Não há absolutamente nenhuma liberdade de expressão em tramar golpe de Estado. Você imagina se nós três, Leandro Fortes e Maria Passos, fôssemos interceptados e estivéssemos conversando o seguinte, Leandro, nós temos que mesmo assaltar um banco. E aí a Maria responde, eu quero ver como os ministros do Supremo vão se comportar quando a gente sair do banco e passar na frente do Supremo com as AK-47 e o carro cheio de dinheiro.
Aonde está a liberdade de imprensa, de liberdade de manifestação de pensamento nisso? Nenhuma. Eles estavam falando de cometimento de crime. Né? E o seguinte, qual é o crime? É atentar contra o Estado de Direito Democrático. Eles tentaram? Não sabemos. Não sabemos ainda. Por isso a apreensão dos telefones celulares. Agora, então, que crime eles cometeram? Se eles não sabemos se eles tentaram. Porque no direito brasileiro, determinados atos preparatórios são crimes. Exemplo, você estocar em casa material para falsificação de papel moeda. Mas eu não falsifiquei. Não interessa. Seguinte, para evitar que você falsifique, se você tiver os elementos necessários para falsificar, você já está cometendo crime. E o seguinte, mais de 3 pessoas conversando sobre o cometimento de crimes que são capturados com penas maiores de 4 anos, chama-se organização criminosa. Portanto, claramente, eles podem ter cometido o crime de organização criminosa e estarem tramando contra o sistema democrático. Como se verifica isso? Busque a apreensão dos telefones celulares. Então, não há nenhum abuso em relação a isso. Agora, se eles realmente são uns palhaços, além de bilionários e que não têm amor pela sua pátria, só estiverem falando besteira no telefone, bom, ok, eles tomaram um puxão de orelha, começaram a ter medo de fazer esse tipo de coisas e vão se acalmar. Agora, se ao contrário, como ao que parece, nos telefones celulares e na movimentação financeira, for achado movimentos financeiros e apoios a golpes, a movimentos golpistas, ou mesmo a fake news, a estruturas de campanhas paralelas, bom, eles vão responder o processo. Né? Acho até que nós também, na questão da formulação do Poder Judiciário, vamos ter que, em algum momento, realmente fazer uma crítica em relação ao exagero de poderes do Supremo Tribunal Federal. Né? Mas esse Supremo é que prendeu o Lula, de fato. Permitiu que o Lula fosse preso. E caiu na realidade quando viu que gerou o bolsonarismo e concedeu habeas corpus para o Lula, anulou o processo. Mas o seguinte, não há a bandeira que eles colocam sobre liberdade de expressão é uma bandeira mentirosa e o Supremo Tribunal Federal enfrentou essa questão no Daniel da Silveira. Ele foi condenado. Foi condenado porque atentou contra o sistema democrático, ameaçou o ministro do Supremo Tribunal Federal. Fazer crítica contra o Supremo é permitido. Criticar o Poder Judiciário é permitido. Criticar o ministro é permitido. Mas essa bandeira de extrema-direita é uma distorção. Isso não é liberdade. Isso é atentar contra o regime democrático. E o seguinte, e se nós não tomarmos muito cuidado com isso, Leandro, você tem toda a razão, eu acho que quando você falou, eu acho que você se manifestou, não claramente, mas, na verdade, o golpe é muito difícil de ser cometido neste momento. Muito difícil. Não tem apoio dos Estados Unidos, né? O movimento da Carta pela Democracia foi muito forte, etc. Mas se não ficarmos atentos, se não houver uma atenção e que essas questões sejam matadas na raiz, eles tentam. Então, é preciso ter atenção sobre isso. Nesse ponto, a apreensão de telefones celulares não é nenhum atentado à liberdade. Espero que eles realmente não tenham ali elementos para serem presos, porque senão podem ser. Me tira uma outra dúvida. Assim, eu estava entrevistando antes, você viu, eu estava aqui com o jornalista Moisés Mendes. Ele tem 4 processos contra ele, impetrados pelo Luciano Hang, que é conhecido como Velho da Van, o dono da Van, que é o expoente bolsonarista desse subempresariado brasileiro. O Diário de Centro Mundo, aqui no nosso site, tem 9 processos
do Luciano Hang, que é uma clara exploração do seu poder econômico, né, sua capacidade de pagar advogados e gerar processos para intimidar jornalistas. Como é que a gente pode, dentro do nosso sistema de justiça, como é que isso pode ser equilibrado? Como é que se pode, assim, um jornalista como José Mendes, que não tem condição de pagar advogado para se defender numa briga contra o Luciano Hang, mesmo o DCM, que vive aqui com a ajuda financeira da sua comunidade, assim, como é que a gente se protege de um milionário, de um bilionário que utiliza o seu poder econômico para fazer a justiça funcionar e intimidar pessoas e empresas no Brasil? Eu acho que é preciso... Veja, eu não estou aqui dando pitaco nos concretos vários, né, conduzidos pelos advogados. Eu estou falando de maneira macro. De maneira macro, eu acho que o Tribunal Federal, seja através de uma petição na ação que julgou a questão da liberdade de imprensa, porque você tem uma ação geral sobre isso, então é possível, lá naquela ação, eu, inclusive, destaquei esta ação quando, à época que eu fui advogado garotinho, ele foi proibido de fazer um programa de rádio. Né? Então, você tem decisões do Lewandowski lá, decisões da Carmen Lúcia, sobre liberdade de imprensa. E, na verdade, essas ações elas visam, de fato, impedir a liberdade de imprensa, por via transversas. Eu acho que essa questão precisa ser levada ao Supremo Tribunal Federal, ou nesta ação, ou até numa ação declaratória de constitucionalidade. Eu acho que é preciso tratar de maneira macro isso, no Supremo Tribunal Federal. Nós estamos falando de liberdade de imprensa e tentativas de sufocamento econômico. É uma perseguição. Você veja que é uma espécie de guerra híbrida de lawfare contra os jornalistas. Isso. É preciso tratar isso de maneira macro, na minha opinião. Quer dizer assim, quantos livros já saíram? Boa pergunta. Mafê, junte-se a nós. Junto, sim. Já saíram 4 livros, ainda falta um livro só, então ficou só um. E faltam R$32 para a gente alcançar a nossa meta. Então, olha só que maravilha. Então, lance um de 50 para sair mais um. Eu tenho 5 minutos aqui e o seguinte, sairá com dedicatória o 5º livro, vamos dizer, leiloado, assim, nesse... Promocionado. Mas é o seguinte, nós estamos num momento, realmente, vamos voltar, eu acho que a questão do Lula no Jornal Nacional. Né? E nós temos aí, no domingo, o provável debate presidencial. Né? Então, eu acho que o Lula, nesse ponto, se saiu extremamente bem nos ataques que a Globo fez a ele, enfrentou a questão da acusação mentirosa de corrupção, que, na verdade, é o que a bandeira que... 5º livro. Para o queridíssimo doutor Marco Caseiro, que está sempre aqui com a gente. Obrigada, doutor Marcos. 13192, eu acho que ele ainda lembrou aí os candidatos a deputados do PT. Não, o doutor Marcos Caseiro é candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Olha o privilégio de quem mora em São Paulo, em poder eleger um candidato como o doutor Marcos Caseiro. Doutor Marcos Caseiro, eu espero sinceramente que você ganhe essas eleições. Ia ser uma honra e uma felicidade para todos nós, o deputado Marcos Caseiro na Assembleia Legislativa de São Paulo. E que honra é que nós estamos aqui sendo assistido por esse público tão extraordinário, seleto. Né? Maravilhoso. Classificado. Vamos lá. Bom, eu vou, se vocês permitirem, eu faço igual as entrevistas do candidato.
Se lhe concedo 1 minuto para as suas palavras finais. Exatamente. Não, as suas considerações finais. Né? A palavra final é só quando está morrendo. Vamos a considerações finais. Ainda não estou nesta fase. Né? Está muito jovem ainda. Vamos lá. E não sou, nesse momento, candidato a absolutamente nada. Neste momento, gostei disso, hein? Tem a perspectiva, né? Eu não vou fazer como o Moro fez, dizendo nunca vou ser candidato, e logo depois foi, né? Entendeu? Eu diria que eu não tenho capilaridade suficiente para ser candidato. Né? Então, temos sim. Vamos ser candidatos juntos nas próximas eleições. Mas nós estamos vivendo, o que acontece? Nós estamos vivendo um momento, e esse é a questão da nova edição da Geopolítica da Intervenção. Porque, veja, olha o que mudou em 2021, né? Como nós chegamos em 2022 nesse momento extraordinário da candidatura do Lula. Em 2020, nós terminamos o ano com o Lula preso. Durante 2021, tudo mudou. Em 2021, nós tivemos uma sequência de julgamentos do Supremo Tribunal Federal, e aí é que eu mostro como é feito esses bastidores e a luta dentro do Supremo Tribunal Federal para se manter as condenações. Quer dizer, e como Gilmar Mendes muda, como Gilmar Mendes, no momento emblemático, que foi o enterro do neto do Lula, toca o telefone e dá os pêsames ao Lula. Chora com o Lula. Quer dizer, não é que ele tenha mudado naquele momento, mas olha que momento simbólico de mudança, né? E como dali para frente você tem uma percepção clara disso, e como você tem o Gilmar Mendes, nomeado pelo Fernando Henrique, comprando a briga para solucionar essa injustiça, o Lewandowski, como você tem o Fachin, que veio com injunções do MST, né, lutando bravamente para manter as condenações do Lula, inclusive as anulando, né? Como nós vivemos esse momento que nós temos que lembrar para o futuro. E como nós chegamos a esse momento eleitoral que temos que ter muito cuidado. O Lula está com 10% na frente, 10% na frente. Falta pouco, 6% se a gente conseguisse para ganhar em primeiro turno. É muito, mas é pouco. E como nós temos condição de viver um momento quase de um fênix, né? Você imagina um sujeito que é um Mandela, né? Voltar à presidência da República. Nós estamos vivendo esse momento agora. É extraordinário. Então, eu mando a todos aí, do público extraordinário do DCM, um pedido de que tenhamos coragem de fazer campanha, de pedir voto, de esclarecer as pessoas, de conversar com as pessoas, porque nós perdemos 640 mil brasileiros, nós sofremos muito, temos 33 milhões de pessoas na pobreza, passando fome, né? E as pessoas precisam ser esclarecidas sobre isso, porque nós precisamos mudar essa realidade. É isso. Certíssimo. Então, doutor Fernando Augusto Fernandes, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua generosidade de trazer os seus livros para a gente promocioná-los aqui. Graças a ele, já atingimos nossas metas todas. Então, uma honra, um prazer e uma felicidade tê-lo conosco. Muito obrigado. Eu tenho dito o seguinte, eu gostaria de um dia conseguir fazer uma live dessa do DCM, nós numa mesa redonda e com outras pessoas do DCM, ao vivo, bebendo um vinho, né? Hein? Nossa! Conversando. Aí podia ser em off. Esse dia vai chegar. A gente pode ter uma parte live e aí depois desliga essa coisa. Abração! Olha, se o DCM fizesse uma vez por mês uma mesa redonda com vinho, um programa desse, ia fazer um maior sucesso. Ia ser bom mesmo. DCM ao vinho, ia ser muito bom. E ainda faz o seguinte: o clube do vinho do DCM. O cara ainda não comeu vinho antes, pô. Ia ser uma maravilha, ia ser fantástico. O que vai gostar serão batidas, hein? Você... E ainda mais,
As metas de vida serão batidas. Você imagina, olha, eu pergunto ao público seleto se concorda com isso. Você imagina, um clube de vinho do DCM, o cara ainda comendo o vinho antes, né? Olha aí, DCM é o van. E o seguinte, agora você imagina, o público tomando vinho e vocês ainda pedindo contribuição. Você imaginou a quantidade de contribuição que vem? Hein? O povo, nossa senhora, o povo todo bêbado. Bora, minha gente! Los borrachos. Los borrachos, é isso aí. Um abraço para todos aí. Fernando, abração, muito obrigado. Muito sucesso aí no seu livro, tá? Na sua nova edição do livro. Um abração para ti. Estou sempre pronto a outras convocações. Faz uma votação aí, quem é que quer esse programa. Mesa Rodando ao VAN. O VAN. DCM ao VAN. Tchau. Valeu, abração, querido. tchau. Tchau. Maria Fernanda.